Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos este dia de vida e estes momentos juntos. E agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, que compartilham com outras pessoas, que clicam no dedinho de joinha, que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Vera Lúcia, de Flórida Paulista, São Paulo. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás. Lúcia é de Sorriso, em Mato Grosso. Rosângela Schenerock é de Guarapari, no Espírito Santo. Marlene Rodrigues é de Vitória da Conquista, na Bahia. Manuel Messias é de Vila do Café, também na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença, uma vez mais, agradecidos pela vida, pelo momento que vamos ter para estudar a palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento. Nos ajude, ó Pai, a vivermos estes ensinamentos em nossa vida. Pai, abençoa cada irmão e amigo, onde quer que se encontra, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade, e que cada um permaneça firme, que não desanimem, que não esmoreçam na fé, mas que continuem buscando cada dia mais o Teu poder em Tua palavra e através da oração. Pedimos também por aqueles que nos pedem orações, Tu os conheces, faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo esta semana, e estamos aqui estudando capítulo 13, capítulo 14 do profeta Isaías, e também iremos ainda comentar alguma coisa dos capítulos 24 a 27, para que nós possamos entender que nós não devemos brincar de Deus ou brincar com Deus. A nossa salvação, amigos e irmãos, ela já está garantida através de Jesus, mas nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, porque o inimigo ele é astuto e ele faz às vezes com que nós pensemos que nós não dependemos do poder de Deus para nós vencermos. E é um grande engano. Por quê? Porque sem o poder de Deus em nossa vida, nós seremos derrotados pelo inimigo. Como nós vimos ontem, Babilônia caiu, os reinos que sucederam Babilônia também caíram, e ontem nós vimos aqui a respeito de Lúcifer, que também caiu. Ele era o querubim cobridor, ele foi colocado numa posição de destaque lá no céu, mas o orgulho subiu ao coração dele, assim como o orgulho subiu ao coração dos reis terrenos que existiram e os governantes que ainda existem, e também o orgulho pode subir ao nosso coração, irmãos. O orgulho, ele precede a derrota, a ruína, e foi o que aconteceu com Lúcifer. E nós lemos aqui em Isaías 14, verso 12, como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alva, foi lançado à terra, você que destruía as nações. Aqui está falando de Babilônia, não é? Que caiu, a estrela brilhante, né? Era um poder que reinava no mundo e foi lançado à terra, você que destruía as nações. Mas também este verso se refere a Satanás, quando foi lançado do céu. Como caiu dos céus, ó estrela da manhã, diz algumas versões, ó estrela brilhante. Sim, irmãos, todo ser criado, ninguém é infalível. Todo ser criado está sujeito a cair. Deus é o único que permanece para sempre, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, nós seres criados, tanto os anjos que caíram quando houve a rebelião nos céus, também nós, seres humanos, estamos sujeitos a cair, a falhar em nossa vida espiritual. É por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos. Por quê? Porque poderemos cair, assim como Lúcifer caiu e leva também as pessoas a caírem. Sabemos, amigos e irmãos, que Babilônia terrena, ela não mais existe. Como nós já estudamos esta semana, você pode ler novamente o capítulo 13 do profeta Isaías. Diz ali que ela nunca mais seria reconstruída, e não foi realmente.
Algumas pessoas ainda lá no Iraque, né, a região onde é a Babilônia antiga, ainda tem algumas coisinhas por ali, mas nunca mais essa cidade foi reedificada. Por quê? Porque estava profetizado por Deus. Nunca mais ela foi habitada por ser humano algum. A palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre. E então, quando nós lemos aqui a profecia sobre Babilônia, é claro que se refere à Babilônia terrena, que existiu e que não existe mais, e também se refere à Babilônia espiritual, a confusão espiritual que surgiu do Império Romano, que tomou o lugar da Babilônia terrena. E então, a Babilônia espiritual, ou seja, o Império Romano, a Roma papal que passou a existir depois ocupando o lugar da Roma pagã, eles têm dado a beber do vinho da ira da prostituição, quer dizer, eles fazem confusão da palavra de Deus, eles misturam a verdade com a mentira e muitas pessoas têm tomado do vinho da ira da sua prostituição. Nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 5, no verso 12, 1 Pedro 5, verso 13, melhor dizendo, diz aqui o apóstolo Pedro: aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Aqui Pedro estava falando de Roma, porque aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Então, Pedro aqui estava se referindo a Roma, quando disse que enviava saudações. Era considerada já naquela ocasião a Babilônia. Agora nós vemos também na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, nós encontramos aqui dos versos 1 a 9, a profecia de que a mulher, ela seria perseguida pelo dragão. E o dragão é quem? O dragão é o diabo e Satanás. Nós conhecemos muito bem a história do nascimento do menino Jesus. Desde quando o menino nasceu, ele foi perseguido. Começou a ser perseguido por Herodes, que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para que pudesse matar ali também o menino Jesus. Mas um anjo apareceu para Maria e José e disse para que eles fugissem para o Egito. E eles fugiram, e Jesus não foi morto. Então, se você ler aqui o capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver exatamente a luta que é travada entre a mulher, que é, no caso, a igreja, e o dragão, que é o diabo e Satanás. Satanás tem feito de tudo, amigos e irmãos, para derrotar a igreja de Deus na terra, mas ele não vai vencer. Claro que alguns poderão ser mortos, perseguidos e mortos por causa da fé que tem em Jesus, mas o dragão, ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Ele já não domina mais como ele dominava antigamente. Por quê? Porque ele foi derrotado, só que ele ainda está vivo. E enquanto nós estivermos neste mundo e Jesus não voltar, ele vai perseguir a igreja de Cristo, ele vai perseguir todos aqueles que procuram ser fiéis a Deus. Nós lemos em Apocalipse 14 e no verso 8, Apocalipse 14, verso 8 nos diz assim: então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Sim, Babilônia caiu. Babilônia foi derrotada. A Babilônia terrena não existe mais. A Babilônia espiritual também vai cair. Ela não vai subsistir. Ela que tem dado de beber do vinho da fúria da sua imoralidade. Também em Apocalipse 16, verso 19, nos diz assim: a grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Desde Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua furiosa ira. Também Apocalipse 17, verso 5, nos diz a palavra de Deus:
Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Lemos também ainda Apocalipse 18, verso 2, onde nos diz a palavra de Deus: Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Também Apocalipse 18, verso 10, a palavra de Deus, ela nos diz: Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre você. E ainda no verso 21 do capítulo 18, verso 21, então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme do tamanho de uma grande pedra de moinho e a lançou no mar e gritou: Assim Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Aqui, amigos e irmãos, o livro do Apocalipse fala exatamente como será o fim da Babilônia espiritual. Sabemos que muitas pessoas estão sendo enganadas pelas mentiras que são proferidas e que são colocadas na mente das pessoas para que creiam como se fosse a verdade. Mas este sistema de Babilônia espiritual irá cair. Também os seus dias estão contados. Muito em breve será colocado um fim em tudo isso. Não mais haverá confusão espiritual. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai reinar para todo sempre. Sabemos que em todas as denominações espalhadas pelo mundo existe ali um remanescente fiel que teme ao Senhor, que procura servir ao Senhor na maior sinceridade daquilo que eles creem na palavra de Deus. E estes fiéis, sinceros, remanescentes de todas as denominações em todo o mundo serão reunidas e haverá então um só rebanho e um só pastor. Eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que Deus, Ele vai enviar Jesus para buscar os seus filhos, não vai buscar uma denominação, o nome de uma igreja. Deus vai buscar os fiéis, os sinceros que estão em cada igreja, em cada denominação. Deus tem ali aqueles que lhe são sinceros, e estes é que Jesus virá buscar. Então, amigos e irmãos, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos mostre a verdade em sua palavra e que nós possamos buscá-lo, que nós não sejamos enganados pela Babilônia espiritual que está enganando as nações, que nós permaneçamos fiéis àquele pequeno povo remanescente que busca fazer a vontade de Deus em sua vida, que possamos permanecer com estes para sermos achados prontos para podermos morar com Jesus por todo sempre. Que Deus esteja com cada um de nós, que nos ajude em nossa fé, que sejamos fortalecidos, que possamos estar confiantes e aguardando o cumprimento da promessa da volta do nosso Senhor Jesus. E não nos esqueçamos, eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.